Ela chorou em seus braços, confessando em sussurros que era sua primeira vez. O milionário, tomado pela emoção, fez algo que ninguém jamais esperaria. E naquela noite, tudo mudou para sempre. A chuva fina de junho transformava as ruas de São Paulo em espelhos que refletiam as luzes dos arranha-céus. Eduardo Mendes ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava o movimento da Avenida Paulista através das janelas panorâmicas do seu escritório no 4º andar. Aos 35 anos havia construído um império no mercado imobiliário, mas naquele final de tarde de sexta-feira sentia-se inexplicavelmente vazio. Senhor Eduardo, a reunião com os investidores japoneses foi reagendada para segunda-feira, anunciou Carla, sua secretária, interrompendo seus pensamentos. Perfeito, pode ir, Carla. Tenha um bom fim de semana. Sozinho novamente, Eduardo decidiu sair mais cedo. Não tinha planos, como sempre. Seus relacionamentos eram calculados como negócios. Jantar em restaurantes caros, mulheres sofisticadas que sabiam exatamente o que esperar dele. Nada durava mais que alguns meses. Ao sair do prédio, a chuva havia parado, mas o ar ainda carregava aquele cheiro característico de São Paulo depois da chuva, uma mistura de asfalto molhado e esperança. Decidiu caminhar em vez de chamar o motorista. Suas pernas o levaram naturalmente ao Café Aroma, um pequeno estabelecimento que frequentava há meses para tomar seu expresso matinal. O lugar estava mais movimentado que o usual. Famílias, casais jovens e estudantes ocupavam quase todas as mesas. Eduardo procurou por um lugar quando seus olhos encontraram os dela. Isabela Santos estava atrás do balcão, concentrada em preparar um cappuccino. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque despretensioso, alguns fios rebeldes, emoldurando seu rosto. Ela mordia levemente o lábio inferior, um hábito que Eduardo havia notado em suas visitas matinais. Havia algo diferente nela, uma pureza que contrastava com o mundo artificial em que ele vivia. Boa tarde, disse ela com um sorriso genuíno quando ele se aproximou. O de sempre. Eduardo hesitou. Normalmente pedia seu expresso duplo e saía. Hoje, algo o fez querer ficar. Na verdade, que tal algo diferente? Me surpreenda. Isabela arqueou uma sobrancelha claramente surpresa. Nos 6 meses que ele frequentava o café, nunca havia mudado seu pedido. Que tal um café com leite especial? Uso canela e um toque de baunilha. É minha receita secreta. Perfeito. Enquanto ela preparava a bebida, Eduardo observou seus movimentos delicados, a forma cuidadosa como media cada ingrediente. Não havia pressa em seus gestos, apenas dedicação. Aqui está, disse ela entregando a xícara. Seus dedos se tocaram brevemente durante a troca e Eduardo sentiu uma corrente elétrica percorrer sua pele. O café estava perfeito, cremoso, com o equilíbrio certo entre doce e amargo. Está estudando arquitetura, não é? Perguntou ele, lembrando-se de tê-la visto com livros de plantas e projetos em manhãs anteriores. Isabela pareceu surpresa que ele soubesse. Sim, estou no 4º ano na USP. Trabalho aqui nas tardes para ajudar com as despesas. Ela corou ligeiramente. Desculpe, você provavelmente não quer saber sobre minha vida. Pelo contrário, me interessa muito. Houve uma pausa desconfortável. Isabela desviou o olhar, claramente não acostumada com a atenção de homens como Eduardo. Eu preciso atender outros clientes, murmurou ela. Eduardo assentiu, mas não se moveu. Ficou ali, saboreando o café e observando-a trabalhar. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma alegria contida em cada sorriso que oferecia aos clientes. Quando o café começou a esvaziar, perto das 8 da noite, Eduardo ainda estava lá. Isabela se aproximou com hesitação. Vamos fechar em breve, disse ela suavemente. Isabela, começou ele surpreso por lembrar seu nome do crachá. Gostaria de jantar comigo? Ela o encarou, seus olhos castanhos refletindo surpresa e algo mais. Medo? Eu não posso. Desculpe. Posso perguntar por quê? Porque você é você, disse ela gesticulando vagamente. E eu sou apenas uma garçonete. Você é muito mais que isso, respondeu Eduardo com sinceridade que o surpreendeu. Isabela balançou a cabeça e se afastou para limpar as mesas. Eduardo deixou uma nota de R$ 50 sob a xícara, 10 vezes o valor do café, e saiu,
mas não antes de se voltar uma última vez. Ela estava parada na porta, observando-o se afastar pela calçada molhada. O fim de semana passou lentamente para Eduardo. Cancelou um jantar de negócios no sábado e um encontro casual no domingo. Em vez disso, ficou em seu apartamento de cobertura em Moema, incapaz de tirar Isabela da cabeça. Havia algo nela que o intrigava, uma inocência genuína que não encontrava há anos em seu círculo social. Segunda-feira chegou com o céu limpo, típico do inverno paulistano. Eduardo chegou ao café no horário habitual às 7h30 da manhã, mas Isabela não estava lá. Uma senhora mais velha a atendia no balcão. "A Isabela não trabalha de manhã?" perguntou ele, tentando soar casual. "Não, querido. Ela só vem à tarde. Tem aulas na faculdade de manhã." Eduardo assentiu e pediu seu expresso habitual, mas o gosto não era o mesmo. Durante todo o dia, no escritório, se pegou olhando o relógio. Às 5 da tarde, inventou uma desculpa para sair mais cedo. Isabela estava lá, como sempre, mas havia algo diferente em seu comportamento. Ela evitava seu olhar e foi seca ao servi-lo. "Expresso duplo", disse ela antes mesmo que ele pedisse. Na verdade, gostaria daquele café especial de ontem. Claro, ela preparou a bebida em silêncio. Quando foi pagar, Eduardo deixou uma nota de R$100. "Não posso aceitar isso", disse Isabela, empurrando a nota de volta. "É só uma gorjeta. É mais que meu salário de 3 dias. Por favor, não faça isso." Havia dignidade em sua voz, uma firmeza que Eduardo respeitou. Ele pegou a nota de volta e deixou apenas o troco justo. "Isabela, posso fazer uma pergunta?" Ela hesitou, mas assentiu. "Por que você trabalha aqui? Quero dizer, suas notas devem ser boas para estar na USP. Minha mãe cria minha irmã menor sozinha. Meu pai, ele nos abandonou quando eu tinha 15 anos. Sua voz tremeu ligeiramente. "Preciso ajudar em casa e pagar minha faculdade. Não temos luxo de escolhas." Eduardo sentiu um aperto no peito. Sua vida havia sido pavimentada com privilégios. Escola particular, faculdade no exterior, negócios herdados do pai. Nunca havia pensado sobre pessoas como Isabela, que lutavam por cada oportunidade. "Desculpe, não queria ser invasivo." "Tudo bem, é só complicado." Nos dias seguintes, Eduardo mudou sua rotina. Passou a frequentar o café 2 vezes ao dia, de manhã para seu expresso rápido e à tarde para conversar com Isabela. Descobriu que ela era a primeira da família a entrar na universidade, que desenhava nas horas vagas e sonhava em projetar casas populares que fossem bonitas e acessíveis. "Por que arquitetura?" perguntou ele numa quinta-feira chuvosa. "Cresci em apartamentos pequenos, mal planejados. Sempre pensei que todo mundo merecia viver em um lugar bonito, não importa quanto ganha." Seus olhos brilharam com paixão. "A arquitetura pode mudar vidas." Eduardo ficou impressionado com sua perspectiva. Em seu mundo, a arquitetura era sobre status e lucro. Isabela via como ferramenta de justiça social. "Você já pensou em fazer estágio em escritórios grandes?" "Já tentei." Ela riu amargamente. "Mas eles querem estudantes que possam trabalhar de graça por meses. Não posso me dar ao luxo." Uma ideia começou a se formar na mente de Eduardo. Na sexta-feira, ele chegou ao café com uma pasta de documentos. "O que é isso?" perguntou Isabela, quando ele a colocou sobre o balcão. "Uma proposta. Minha empresa está expandindo o setor de arquitetura residencial. Precisamos de estagiários com visão social." Isabela abriu a pasta e seus olhos se arregalaram ao ver os valores. "Não posso aceitar", disse ela imediatamente. "Você está fazendo isso por pena." "Estou fazendo por interesse profissional. Li alguns dos seus projetos." Ele havia pedido para um amigo da USP conseguir amostras do trabalho dela. "Você tem talento, Isabela. Real talento. Como você conseguiu meus projetos?" "Tenho contatos na universidade. Seus professores falam muito bem de você." Isabela fechou a pasta e a empurrou de volta. "Obrigada, mas não. Não quero ser seu projeto de caridade." Eduardo sentiu frustração crescer em seu peito. "Por que você torna tudo tão difícil?" "Porque não confio em homens como você", ela disparou, surpreendendo a ambos com sua franqueza. "Homens ricos que aparecem com soluções mágicas. Sempre querem algo em troca." "E o que você acha que eu quero?"
Isabela corou intensamente, mas manteve o olhar firme. Não sei, mas sei que não posso pagar o preço. Eduardo se levantou, sentindo uma mistura de raiva e admiração por sua força. Um dia, você vai perceber que nem todos os gestos têm segundas intenções, disse ele deixando a pasta sobre a mesa. A proposta continua de pé. Ele saiu do café sem olhar para trás, mas pode sentir os olhos de Isabela queimando em suas costas. O fim de semana foi tortuoso para Isabela. A pasta de Eduardo permanecia sobre sua pequena mesa de estudos no quarto que dividia com a irmã, como um lembrete constante de sua teimosia. Camila, de apenas 16 anos, havia folheado os documentos com os olhos arregalados. Isa, você é louca? Olha quanto eles estão oferecendo, disse a irmã apontando para o valor da bolsa de estágio. É quase 3 vezes o que você ganha no café. Não é sobre dinheiro, Cami. Isabela suspirou, guardando os papéis na gaveta. Claro que é sobre dinheiro. Mãe está trabalhando 2 turnos na fábrica para a gente conseguir pagar o aluguel. Isabela sabia que a irmã tinha razão. Dona Maria chegava em casa exausta todos os dias, as mãos machucadas do trabalho na confecção. Aos 45 anos, parecia ter 60, e Isabela sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros. Segunda-feira chegou cinzenta, com aquela garoa típica que fazia São Paulo parecer ainda mais melancólica. Isabela chegou ao café esperando encontrar Eduardo, mas ele não apareceu. Nem terça, nem quarta. Cadê seu admirador? Perguntou Dona Rosa, a proprietária do café, na quinta-feira. Não sei, mentiu Isabela, fingindo indiferença enquanto limpava o balcão pela 10ª vez. Na verdade, ela sabia exatamente onde ele estava. Havia passado em frente ao prédio dele na quarta-feira, depois da aula, e visto seu carro na garagem. Ele estava deliberadamente evitando o café. Quinta-feira à noite, quando chegou ao pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha com contas espalhadas à frente. Mãe, o que houve? Dona Maria levantou os olhos cansados. Havia lágrimas que ela tentava esconder. A fábrica vai demitir mais gente, filha. Estou na lista. Isabela sentiu o chão desabar sob seus pés. Sem o emprego da mãe, seria impossível manter a casa e sua faculdade. Não se preocupe, mãe. A gente dá um jeito. Mas naquela noite, deitada em sua cama estreita, Isabela não conseguiu dormir. Pegou a pasta de Eduardo e releu cada página sob a luz do celular. A oportunidade era real. Ela havia ligado para a empresa na sexta anterior, fingindo ser uma estudante interessada, e confirmado que a vaga existia. Na sexta-feira, chegou ao café determinada a procurar Eduardo, mas ele não apareceu novamente. Ao final do expediente, tomou uma decisão impulsiva. O prédio de Eduardo era intimidador. Todo vidro e aço, com um porteiro de terno que a olhou com desconfiança, quando ela disse querer falar com o senhor Eduardo Mendes. A senhorita tem agendamento? Não, mas diga que é Isabela, do café. O porteiro falou ao telefone em voz baixa e, para sua surpresa, a autorizou a subir. O elevador parecia levar uma eternidade para chegar ao quarto no andar. Quando as portas se abriram, Isabela se viu em um ambiente luxuoso, todo em tons de cinza e preto, com uma vista deslumbrante de São Paulo. Isabela. A voz de Eduardo soou surpresa atrás dela. Ela se virou e o encontrou parado na porta de uma sala, vestindo um terno escuro que realçava seus ombros largos. Parecia ainda mais imponente naquele ambiente. Eu vim devolver isso, disse ela, estendendo a pasta com mãos trêmulas. Eduardo se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Não precisa devolver. Era para você. Eu não posso aceitar. Por quê? Isabela respirou fundo. Havia ensaiado esse discurso durante todo o caminho, mas agora as palavras se embaralhavam. Porque não quero me sentir em dívida com você. E quem disse que ficaria? Homens como você sempre esperam algo em troca. Eduardo franziu o senho, uma expressão de mágoa cruzando seu rosto. Que tipo de homem você acha que eu sou? A pergunta a pegou desprevenida. Isabela o estudou por um momento. Seus olhos escuros, a linha tensa da mandíbula, a forma como suas mãos se fecharam em punhos. Não sei, admitiu baixinho. Então, me dê uma chance de mostrar. Houve um longo silêncio entre eles. Apenas o som abafado do trânsito lá embaixo. Minha mãe vai perder o emprego.
disse Isabela subitamente, surpreendendo a si mesma. Sinto muito. É por isso que vim aqui. Não por você, mas por ela. E pela minha irmã. Eduardo assentiu, compreendendo. A oferta continua de pé, sem condições, sem segundas intenções. Apenas uma oportunidade profissional. Isabela olhou pela janela panorâmica, vendo a cidade se estender infinitamente. Lá embaixo, pessoas como ela lutavam todos os dias por uma chance como aquela. Preciso de uma garantia, disse finalmente. Qual? Que se eu aceitar, nossa relação será estritamente profissional. Nada de jantares, presentes ou qualquer coisa além do trabalho. Eduardo hesitou por um momento antes de estender a mão. Acordo feito. Isabela olhou para sua mão por um longo momento antes de apertá-la. O toque foi elétrico, como da primeira vez, mas ela o ignorou. Quando começo? Segunda-feira, se quiser. Ela assentiu e se dirigiu ao elevador, mas Eduardo a chamou. Isabela? Sim? Obrigado por confiar em mim. Ela não respondeu, mas algo em seu peito se aqueceu enquanto o elevador descia. A segunda-feira chegou com um sol tímido que tentava furar as nuvens sobre São Paulo. Isabela acordou antes do despertador, o nervosismo impedindo-a de dormir direito. Havia passado o domingo inteiro escolhendo roupas. Suas opções eram limitadas, mas decidiu por uma calça preta social que havia comprado usada e uma camisa branca simples que a mãe havia passado com cuidado especial. Você está linda, filha, disse Dona Maria, ajeitando o cabelo de Isabela. Seu pai ficaria orgulhoso. Isabela sentiu um aperto na garganta. Raramente falavam sobre o pai, mas nos momentos importantes, sua mãe sempre o mencionava como se ele ainda fosse parte de suas vidas. O trajeto de Cidade Tiradentes até a região da Paulista levava quase 2 horas de transporte público. Isabela usou o tempo para revisar mentalmente tudo que sabia sobre arquitetura residencial e desenvolvimento urbano. Não podia dar bobeira. Essa era sua única chance. Chegou ao prédio 15 minutos antes do horário marcado e foi recebida pela mesma recepcionista elegante de sexta-feira, que desta vez a tratou com profissionalismo respeitoso. Bom dia, Isabela. O Sr. Eduardo está esperando por você. O escritório de Eduardo era ainda mais impressionante durante o dia. As paredes de vidro ofereciam uma vista de 360 graus da cidade e havia projetos arquitetônicos, espalhados por uma mesa enorme de madeira escura. Pontual, disse Eduardo, levantando-se quando ela entrou. Usava uma camisa azul clara sem gravata, o que o fazia parecer mais acessível. Café, por favor. Ele serviu 2 cafés de uma máquina profissional no canto da sala. Nada como o café simples que ela preparava. Antes de começarmos com os projetos, quero que conheça a equipe, disse ele caminhando em direção à porta. Vamos. Isabela o seguiu por um corredor longo até chegar a um espaço aberto onde cerca de 10 pessoas trabalhavam em computadores com telas enormes. O ambiente era moderno, com plantas espalhadas e uma vista parcial da cidade. Pessoal, Eduardo bateu palmas para chamar atenção. Quero apresentar Isabela Santos, nossa nova estagiária de arquitetura residencial. Os rostos que se voltaram para ela eram uma mistura de curiosidade e ceticismo. Isabela reconheceu o tipo. Jovens profissionais ambiciosos que provavelmente vinham de boas universidades particulares e famílias estruturadas. Isabela, esta é Marina. Eduardo apontou para uma mulher loira de cerca de 30 anos impecavelmente arrumada. Ela coordena nossa área residencial. Marina estendeu a mão com um sorriso que não chegou aos olhos. Seja bem-vinda. USP, né? Que bom termos diversidade aqui. A forma como ela disse diversidade fez Isabela se encolher internamente, mas manteve a compostura. E este é Roberto, nosso arquiteto sênior, Eduardo continuou, apresentando um homem de meia-idade com barba bem aparada. Roberto foi mais caloroso. Ouvi falar do seu trabalho na universidade. Professor Mendes disse que você tem uma visão interessante sobre habitação popular. Isabela se surpreendeu. Você conhece o professor Mendes? Somos colegas de faculdade. Ele não para de falar sobre uma aluna especial que está revolucionando os conceitos de moradia social. Eduardo observou a interação com interesse, notando como Isabela se iluminou ao falar sobre seu trabalho. Depois das apresentações,
Marina a levou para uma mesa no canto do escritório. Você vai começar ajudando na revisão de projetos residenciais, disse Marina, colocando uma pilha de plantas na mesa. Nada muito complexo, apenas verificar se estão de acordo com as normas municipais. Isabela assentiu e se sentou. A mesa era simples comparada às outras, mas tinha tudo o que precisava: computador, materiais de desenho e uma pequena vista da cidade. As primeiras horas passaram rapidamente. Isabela se concentrou nos projetos, fazendo anotações cuidadosas e identificando pequenos problemas de adequação às normas. Era trabalho técnico, mas ela estava grata por ter algo concreto para fazer. Na hora do almoço, Marina se aproximou. Vamos almoçar? Tem um restaurante japonês aqui perto que é ótimo. Isabela hesitou, calculando mentalmente quanto custaria um almoço em um restaurante da região. Na verdade, trouxe lanche de casa. Mentiu, mostrando uma maçã que havia trazido. Só uma maçã? Marina arqueou uma sobrancelha. Isso não é almoço. Estou de dieta. Isabela sorriu forçadamente. Marina deu de ombros e se afastou com outros colegas. Isabela ficou sozinha na sala quase vazia, comendo sua maçã e olhando pela janela. Não vai almoçar direito? Ela se virou e encontrou Eduardo parado ao lado de sua mesa. Não estou com muita fome. Eduardo a estudou por um momento. Tem um restaurante por quilo aqui embaixo. É simples e barato. Que tal almoçarmos juntos? Achei que tínhamos concordado que seria estritamente profissional, Isabela o lembrou. E é. Chefes almoçam com funcionários o tempo todo. Faz parte do trabalho conhecer melhor a equipe. Isabela hesitou, mas seu estômago roncou audivelmente, fazendo Eduardo sorrir. Vamos, é só um almoço. O restaurante era realmente simples. Self-service com comida caseira brasileira. Isabela se serviu moderadamente, consciente dos preços por quilo, mas Eduardo insistiu que ela pegasse mais. Como está sendo o primeiro dia? Ele perguntou quando se sentaram. Bem, o trabalho é interessante. E a equipe? Isabela escolheu as palavras cuidadosamente. Todos parecem muito qualificados. Eduardo riu. Essa é uma forma diplomática de dizer que alguns foram frios com você. Eu entendo. Sou diferente deles. Diferente como? Você sabe como. Isabela mexeu a comida no prato. Venho de outro lugar, outro mundo. E isso é ruim. É complicado. Eduardo se inclinou para a frente. Isabela, você está aqui pelo seu talento, não por caridade. Quanto mais cedo aceitar isso, mais cedo vai se impor. Ela o encarou vendo sinceridade em seus olhos escuros. Por que está fazendo isso por mim? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse tentando entender a si mesmo. Porque você me lembra por que comecei a gostar de arquitetura, disse finalmente. Antes de virar só um negócio, Isabela sentiu algo se mexer em seu peito. Uma mistura de gratidão e algo mais perigoso que não queria nomear. O resto do almoço passou em um silêncio confortável, mas quando voltaram ao escritório, Isabela estava determinada a manter as barreiras bem erguidas. Não podia se permitir confundir kindness profissional com interesse pessoal. Mas quando Eduardo sorriu para ela, ao se despedirem no elevador, Isabela sentiu que manter essas barreiras seria mais difícil do que imaginava. 3 semanas se passaram desde que Isabela começou a trabalhar na empresa de Eduardo. Ela havia encontrado seu ritmo, chegava sempre 15 minutos antes do horário, trabalhava durante o almoço para economizar dinheiro e ficava até mais tarde para terminar tudo perfeitamente. Sua dedicação não passou despercebida, especialmente por Roberto, que começou a incluí-la em projetos mais interessantes. Isabela, preciso da sua opinião sobre algo, disse Roberto numa quinta-feira à tarde, se aproximando de sua mesa com uma planta arquitetônica nas mãos. Era um projeto de conjunto habitacional na zona leste da cidade, exatamente o tipo de trabalho que Isabela sonhava em fazer. O que acha desta distribuição dos apartamentos? Perguntou ele, estendendo os desenhos. Isabela estudou cuidadosamente as plantas, notando imediatamente vários problemas. É funcional, mas... Ela hesitou. Fale livremente. Os apartamentos são muito pequenos, mesmo para o padrão popular. E olha só, não tem área de convivência entre os blocos. As pessoas vão viver como se estivessem em caixas empilhadas. Roberto sorriu. Exatamente o que pensei. Que tal você fazer algumas sugestões de melhoria?
Isabela sentiu o coração acelerar. Era sua primeira chance real de contribuir com algo significativo. Posso levar para casa e trabalhar no fim de semana? Claro, mas você não precisa usar seu tempo livre para isso. Eu quero, disse Isabela com convicção. Naquela noite, ela espalhou as plantas sobre a mesa da cozinha do pequeno apartamento. Camila e Dona Maria observaram curiosas enquanto ela trabalhava, fazendo cálculos e esboços. "O que você está fazendo, filha?" perguntou a mãe. "Tentando fazer casas melhores para pessoas como a gente", respondeu Isabela, não tirando os olhos do papel. Trabalhou até quase 2 da manhã, reimaginando completamente a disposição dos blocos, criando pequenas praças internas, otimizando os espaços dos apartamentos e adicionando elementos que humanizavam o conjunto. Segunda-feira chegou com Isabela ansiosa para mostrar seu trabalho. Roberto ficou impressionado com suas propostas, mas foi a reação de Eduardo que mais a surpreendeu. "Isso é brilhante", disse ele, estudando os desenhos que Roberto havia levado para sua sala. Ela conseguiu manter o custo baixo e ainda assim criar qualidade de vida. "Isabela tem uma visão diferente", concordou Roberto. "Ela entende as necessidades reais das pessoas que vão morar nesses apartamentos." Eduardo pediu para falar com Isabela em particular. Quando ela entrou em sua sala, ele estava de pé diante da janela, observando a cidade. "Roberto me mostrou seu trabalho no projeto habitacional", começou ele, se virando para encará-la. "Espero que esteja satisfeito com..." "Estou mais que satisfeito. Estou impressionado." Eduardo se aproximou. "Quero que você lidere a reforma completa desse projeto." Isabela piscou, certa de ter entendido errado. "Liderar? Mas eu sou apenas uma estagiária. Você é a pessoa mais qualificada que temos para este trabalho. Conhece as necessidades do público-alvo melhor que qualquer um aqui. E Marina, Roberto, eles têm muito mais experiência. Experiência técnica, sim, mas não têm sua perspectiva." Eduardo se sentou na beira da mesa, ficando na altura dos olhos dela. "Isabela, você tem um dom raro. Não o desperdice por insegurança." Ela o encarou, procurando por sinais de que aquilo era piedade ou interesse pessoal disfarçado, mas encontrou apenas sinceridade profissional. "Eu não sei se estou pronta. Eu sei que está, e vou estar aqui para apoiar quando precisar." Isabela sentiu uma mistura de terror e empolgação. Era a oportunidade que sempre sonhara, mas chegando mais rápido do que imaginara possível. "Aceito", disse finalmente, sua voz mais firme que se sentia. Eduardo sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. "Ótimo. Vamos marcar uma reunião com o cliente para a próxima semana." Quando Isabela saiu da sala, encontrou Marina no corredor. A expressão no rosto da coordenadora deixou claro que ela havia ouvido tudo. "Parabéns", disse Marina, mas havia algo gelado em sua voz. "Deve ser bom ter proteção especial." "Como assim?" "Por favor, Isabela. Todos sabemos que Eduardo tem um interesse especial em você." Marina se aproximou, baixando a voz. "Só espero que você saiba o que está fazendo. Homens como ele se cansam rapidamente de seus brinquedinhos." Isabela sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. "Meu trabalho fala por si só", disse ela firmemente. "Claro que fala." Marina sorriu com desdém e se afastou. Isabela ficou ali parada, sentindo as palavras de Marina ecoarem em sua mente. Seria possível que todos pensassem que ela só havia conseguido o projeto por causa de um suposto interesse romântico de Eduardo? Essa dúvida a atormentou pelo resto do dia e durante toda a semana. Ela se tornou ainda mais rigorosa consigo mesma, chegando mais cedo, saindo mais tarde, verificando cada detalhe 3 vezes antes de apresentar qualquer coisa. Na sexta-feira, Eduardo a chamou novamente em sua sala. "Você está bem? Parece tensa ultimamente." "Estou ótima." "Isabela..." Ele suspirou. "Sei que Marina disse algo para você. Não é difícil perceber." Isabela se enrijeceu. "O que ela disse ou deixou de dizer não me interessa." "Deveria interessar, porque está afetando seu trabalho. Você está se cobrando demais, tentando provar algo que não precisa ser provado." "Preciso, sim." A resposta saiu mais alta que Isabela pretendia. "Todos aqui acham que só estou aqui porque você tem interesse em mim. Como se eu não fosse capaz por mérito próprio." Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. "E o que você acha?" Isabela hesitou.
Não sei mais. Posso te mostrar uma coisa? Eduardo foi até um armário e tirou uma pasta grossa. Entregou a Isabela, que a abriu com curiosidade. Dentro havia cópias de todos os seus projetos da faculdade, avaliações de professores e até mesmo uma carta de recomendação do professor Mendes, datada de antes dela começar a trabalhar no café. Eu já estava interessado no seu trabalho muito antes de nos conhecermos pessoalmente, disse Eduardo suavemente. O café foi apenas uma coincidência feliz. Isabela olhou os documentos com os olhos marejados. Por que não me contou isso antes? Porque queria que você descobrisse sua capacidade por si mesma, e você descobriu. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de uma tensão que Isabela tentou ignorar. Obrigada, disse ela finalmente, fechando a pasta. Pelo quê? Por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Eduardo se aproximou, e Isabela sentiu o coração acelerar. Isabela... Não. Ela se afastou. Por favor, não complique as coisas. Eduardo parou, respeitando sua distância. Desculpe, você está certa. Mas quando Isabela saiu da sala, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles, e manter as barreiras profissionais estava se tornando cada vez mais difícil. Famista Putikaf, mas o fim de semana chegou com Isabela sentindo-se dividida entre a empolgação profissional e uma confusão emocional que preferia não analisar. Decidiu canalizar toda a sua energia no projeto habitacional, espalhando plantas e cálculos pela mesa da cozinha, até transformar o pequeno espaço em um escritório improvisado. Isa, você não para nem para comer direito, reclamou Camila no sábado à tarde, observando a irmã debruçada sobre os desenhos. Este projeto é importante, Cami. Se der certo, pode abrir muitas portas. E esse seu chefe, é bonito? Isabela parou o lápis no ar. Por que pergunta isso? Porque você fala dele o tempo todo, mas nunca disse como ele é. Ele é profissional, respondeu Isabela, voltando ao desenho. Isso não é uma descrição física, Camila riu. Vamos, conta. É bonito ou não? Isabela suspirou, sabendo que a irmã não desistiria. Ele é bonito, mas isso não importa. Claro que importa. Vocês se dão bem. Camila, ele é meu chefe. Rico, bem-sucedido, de outro mundo. Eu sou apenas uma funcionária. Não é apenas nada, disse Dona Maria, que havia escutado a conversa da cozinha. Você é inteligente, trabalhadora e bonita. Qualquer homem seria sortudo em ter sua atenção. Mãe, é verdade, filha. Não se diminua por causa de dinheiro. O valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Segunda-feira chegou chuvosa, com aquela chuva grossa e persistente que alagava as ruas de São Paulo em minutos. Isabela chegou ao escritório encharcada, apesar do guarda-chuva barato que não resistiu ao vento forte. Meu Deus, você está ensopada, exclamou a recepcionista. Tem uma toalha na copa. Isabela foi se secar, olhando-se no espelho do banheiro. O cabelo estava desalinhado, a camisa molhada e transparente em alguns pontos. Não exatamente a imagem profissional que queria projetar no dia da reunião com o cliente. Isabela, a voz de Eduardo soou preocupada do lado de fora. Estou aqui, respondeu ela, tentando arrumar o cabelo. Trouxe algumas roupas. Marina sempre deixa algumas peças aqui para emergências. Isabela abriu a porta e encontrou Eduardo segurando um conjunto de roupas femininas. Obrigada, mas não precisa. Você vai ficar doente se continuar com essas roupas molhadas. E temos uma reunião importante em 2 horas. Isabela pegou as roupas, consciente de como Eduardo evitava olhar diretamente para ela na camisa molhada. São do tamanho certo? Perguntou ele, olhando para o teto. Acho que sim. Ótimo. Vou pedir para cancelarem a reunião se você quiser ir para casa se secar direito. Não, Isabela respondeu rápido demais. Quero dizer, estou bem. Só preciso me trocar. Eduardo assentiu e se afastou. Isabela se trocou rapidamente, descobrindo que as roupas de Marina eram de marca cara e caíam perfeitamente em seu corpo. Por um momento, se viu no espelho e mal se reconheceu. Parecia pertencer àquele mundo de luxo. A reunião foi melhor do que Isabela esperava. O cliente, um empresário que desenvolvia a habitação popular, ficou impressionado com suas propostas. Finalmente, alguém que entende que pessoas de baixa renda também merecem beleza e qualidade, disse ele, estudando os desenhos.
Aprovado. Quando podemos começar? Depois que o cliente saiu, Roberto parabenizou Isabela efusivamente e até mesmo Marina admitiu que o trabalho estava interessante. Mas foi Eduardo quem a procurou no final do dia. Parabéns, disse ele, se aproximando de sua mesa. Você foi brilhante na reunião. Obrigada, e obrigada pelas roupas emprestadas. Pode ficar com elas. Ficaram melhores em você do que jamais ficaram em Marina. Isabela corou. Eu não posso aceitar. São muito caras. São apenas roupas, Isabela. Para você, talvez, para mim, representam mais do que posso pagar. Eduardo se aproximou mais, baixando a voz. Por que você torna tudo tão difícil? Porque preciso manter os limites claros. Entre o quê? Isabela o encarou, vendo algo em seus olhos que a fez perder o fôlego por um momento. Entre nós, disse ela baixinho. E se eu não quiser mais esses limites? O coração de Isabela disparou. A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades que ela não se permitia considerar. Eduardo, sei que disse que seria estritamente profissional, mas ele passou a mão pelos cabelos frustrado. Isabela, você já parou para pensar que talvez isto seja mais que trabalho? Não posso pensar nisso. Por quê? Porque somos de mundos diferentes. Porque sou sua funcionária. Porque quando você se cansar de mim, eu vou ter que reconstruir toda a minha vida. Eduardo ficou em silêncio, processando suas palavras. E se eu garantisse que isso não vai acontecer? Como? Você não pode garantir sentimentos, Eduardo. Não pode prometer que não vai acordar um dia e perceber que eu não pertenço ao seu mundo. Talvez seja eu que não pertença ao meu próprio mundo, disse ele suavemente. Isabela sentiu suas defesas tremularem. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela não esperava. Eu preciso ir, disse ela, pegando sua bolsa. E Isabela, espera. Mas ela já estava no elevador, fugindo de uma conversa que poderia mudar tudo entre eles. Durante todo o trajeto para casa, sob a chuva que continuava caindo, Isabela não conseguiu tirar da mente o olhar de Eduardo. Havia algo nele que a fazia questionar todas as suas certezas sobre relacionamentos e diferenças sociais. Quando chegou ao apartamento, encontrou a mãe esperando com um sorriso radiante. Filha, chegou uma carta para você. Isabela pegou o envelope com curiosidade. Era da faculdade. Dentro, uma carta oficial comunicando que ela havia sido selecionada para um programa de intercâmbio em arquitetura na Europa, algo que ela havia se inscrito meses antes, quando ainda era apenas um sonho impossível. Agora, com sua nova situação profissional, o sonho parecia ao alcance das mãos. Mas também significaria deixar tudo para trás, incluindo Eduardo e os sentimentos confusos que estava desenvolvendo por ele. Isabela se sentou na cama, segurando a carta, e pela primeira vez desde que começara a trabalhar na empresa, chorou. Chorou pela complexidade de seus sentimentos, pelas escolhas impossíveis que a vida estava colocando à sua frente, e pelo medo de que talvez estivesse se apaixonando pelo homem que poderia destruir todos os seus sonhos, ou realizá-los de uma forma que nunca havia imaginado. Isabela passou a terça-feira inteira evitando Eduardo. Chegou mais cedo que o normal, saiu para almoçar sozinha e se escondeu atrás de pilhas de projetos sempre que o via se aproximando. A carta do intercâmbio estava guardada na gaveta de sua mesa, como um segredo que queimava por dentro. Roberto notou sua distração durante a tarde. Tudo bem, Isabela? Você parece preocupada. Só cansada, mentiu ela, voltando os olhos para a tela do computador. Sabe, quando comecei na profissão, também ficava ansioso com projetos importantes. É normal. Isabela sorriu fracamente, mas não disse que sua ansiedade não tinha nada a ver com arquitetura. Às 6 da tarde, quando o escritório começou a esvaziar, Isabela ainda estava em sua mesa, fingindo trabalhar. Esperava que Eduardo fosse embora para poder sair sem encontrá-lo. Vai trabalhar até tarde de novo? A voz dele às suas costas a fez pular na cadeira. Só terminando umas coisas. Eduardo se aproximou e fechou o laptop dela. Isabela, precisamos conversar. Não há nada para conversar. Ah, sim. Sobre ontem, sobre o que eu disse... Eduardo, por favor. Isabela se levantou, mas ele bloqueou sua passagem. Não vou deixar você fugir de novo. Eu não estou fugindo. Está sim, e sei por quê. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Isabela havia aprendido a reconhecer quando ele estava frustrado.
Você está com medo? Com medo de quê? De mim, de nós, do que isso poderia significar. Isabela sentiu as lágrimas ameaçarem, mas lutou para mantê-las sob controle. Você está certo. Estou com medo. A sinceridade na voz dela pareceu pegar Eduardo desprevenido. Do que especificamente? De tudo. Isabela se sentou pesadamente na cadeira. De me apaixonar por você e descobrir que sou apenas uma distração. De perder meu emprego quando isso acabar. De me tornar mais uma história que os ricos contam sobre suas aventuras com a classe trabalhadora. Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Isabela, olha para mim. Sua voz era gentil, mas firme. Você realmente acha que eu faria isso com você? Não sei o que você faria, não te conheço de verdade. Então me deixe mostrar quem eu sou. Isabela o encarou, vendo sinceridade em seus olhos escuros. Como? Jante comigo hoje. Não como chefe e funcionária, mas como Eduardo e Isabela. Duas pessoas que se interessaram uma pela outra. Eduardo, um jantar, Isabela. Se depois disso você quiser manter tudo estritamente profissional, eu respeito. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, o coração batendo acelerado. Um jantar, repetiu ela lentamente. Um jantar. Mas nada fancy. Não quero me sentir um peixe fora d'água. Eduardo sorriu. Conheço um lugar perfeito. Eles saíram do prédio juntos, sob um céu que ameaçava chuva. Eduardo a levou para uma pizzaria simples na Bela Vista, longe dos restaurantes chiques que ela imaginava que ele frequentava. Este lugar existe desde que eu era criança, explicou ele enquanto se sentavam numa mesa de fórmica vermelha. Meu avô me trazia aqui todo sábado. Seu avô? Era marceneiro. Construiu a primeira empresa da família com as próprias mãos. Eduardo olhou ao redor com nostalgia. Ele me ensinou que o valor das coisas não está no preço, mas na história que carregam. Isabela se surpreendeu. Não sabia que sua família tinha origem simples. Meu pai que transformou tudo em império. Eu cresci entre dois mundos, o luxo que ele criou e a simplicidade que meu avô valorizava. A conversa fluiu naturalmente enquanto comiam pizza marguerita e bebiam refrigerante em copos de vidro grosso. Eduardo falou sobre sua infância, sobre como se sentia pressionado a manter o sucesso da família, sobre a solidão que o dinheiro às vezes trazia. E você? Perguntou ele. Como era crescer em cidade Tiradentes? Isabela hesitou, mas algo na forma como ele havia se aberto a encorajou a fazer o mesmo. Era complicado. Depois que meu pai foi embora, minha mãe trabalhou em 3 empregos para nos sustentar. Eu cuidava da Camila, fazia lição de casa na mesa da cozinha enquanto ela dormia no meu colo. Deve ter sido difícil. Foi, mas também me ensinou a valorizar cada oportunidade. Isabela brincou com o guardanapo. Por isso tenho tanto medo de estragar as coisas. Que coisas? Isabela respirou fundo. Recebi uma carta da faculdade. Fui selecionada para um intercâmbio em arquitetura na Europa. Eduardo parou com a fatia de pizza no ar. Isso é incrível, parabéns. É por 6 meses em Barcelona. Quando começa? Daqui a 1 mês. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Isabela podia ver os pensamentos passando por seu rosto. Você vai aceitar? Não sei. É tudo que sempre quis profissionalmente, mas significaria deixar minha família, meu emprego, tudo. Eduardo se inclinou para a frente. Isabela, essa é uma oportunidade única. Você não pode recusar por causa do trabalho. E por causa de você? A pergunta ficou suspensa entre eles. Eduardo pegou a mão dela sobre a mesa. Por minha causa, menos ainda. Isabela sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Por quê? Porque se você ficar por mim e depois se arrepender, nunca me perdoaria. E eu nunca me perdoaria por ter sido o motivo de você não realizar seus sonhos. Começou a chover lá fora, gotas grossas batendo na janela da pizzaria. E se eu for e você esquecer de mim? Eduardo apertou sua mão. Impossível. Como pode ter certeza? Porque nos últimos meses você mudou minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Isabela sentiu uma lágrima escorrer pela face. Eduardo, desde que te conheci acordo pensando em como fazer você sorrir. Passo o dia inteiro esperando nossos momentos juntos, mesmo que sejam apenas discussões sobre trabalho. Você me fez lembrar por que escolhi a arquitetura, porque quis construir coisas bonitas. Pare, Isabela sussurrou.
mais lágrimas descendo. Por quê? Porque está tornando impossível a escolha. Eduardo se levantou e foi sentar ao lado dela no banco, envolvendo-a em seus braços. Isabela não resistiu, encostando a cabeça em seu ombro. A escolha já está feita, Isabela. Você sabe que precisa ir. E nós? Vamos descobrir se somos fortes o suficiente para sobreviver à distância. Isabela se afastou para olhá-lo. Você esperaria por mim? Esperaria uma vida inteira se necessário. Lá fora, a chuva aumentou de intensidade, como se o céu chorasse junto com Isabela. Marcia. A chuva não deu trégua durante toda a noite. Eduardo insistiu em levar Isabela para casa e durante o trajeto de carro, eles ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. As palavras ditas na pizzaria pareciam ter criado uma intimidade nova entre eles, mais profunda que qualquer conversa anterior. É aqui, disse Isabela, quando chegaram ao conjunto habitacional onde morava. Eduardo olhou ao redor, notando os prédios simples, a iluminação precária, as poças de água que se formavam nas ruas mal asfaltadas. Não era piedade em seu olhar, mas compreensão, finalmente entendendo de onde vinha a força e determinação de Isabela. Obrigada pelo jantar, disse ela sem fazer menção de sair do carro. Obrigado por aceitar. Eles se olharam por um longo momento. A chuva tamborilava no teto do carro, criando uma bolha de intimidade no mundo. Eduardo, Não diga nada agora. Ele interrompeu suavemente. Pense sobre Barcelona, sobre o que você realmente quer. Isabela assentiu e saiu do carro, correndo até a entrada do prédio. Eduardo esperou até vê-la entrar em segurança antes de partir. Nos dias seguintes, a atmosfera no escritório mudou sutilmente. Não havia mais a tensão constante entre eles, mas uma espécie de melancolia antecipada. Eduardo não pressionou Isabela sobre sua decisão, mas ela podia sentir seus olhos sobre ela constantemente. Você vai contar para ele sobre Barcelona? Perguntou Roberto durante uma pausa para café na quinta-feira. Isabela quase engasgou. Você ouviu? As paredes aqui não são tão grossas quanto parecem, ele sorriu. Vai aceitar? Acho que sim. É a decisão certa. E Eduardo também acha, mesmo que esteja sofrendo com isso. Como você sabe? Porque qualquer idiota pode ver que ele está apaixonado por você. Isabela corou. Roberto? E você por ele, antes que pergunte. Naquela tarde, Isabela tomou coragem e procurou Eduardo em sua sala. Preciso falar com você, disse ela, fechando a porta atrás de si. Sobre Barcelona? Sobre nós. Eduardo se levantou da cadeira, vindo em sua direção. E Isabela, deixe-me falar primeiro. Ela respirou fundo. Vou aceitar o intercâmbio. Eduardo assentiu, uma sombra de tristeza passando por seus olhos. É a decisão certa. Mas antes de ir, preciso de uma coisa. Qualquer coisa. Isabela se aproximou dele, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Preciso saber como é estar com você. De verdade. Eduardo a encarou tentando entender o que ela estava dizendo. Isabela, você tem certeza? Tenho medo de ir embora e passar o resto da vida me perguntando, e se? Eduardo estendeu a mão tocando delicadamente seu rosto. Não quero que faça isso se não tiver certeza absoluta. Estou certa. Ela sussurrou, cobrindo a mão dele com a sua. Eduardo a puxou para mais perto, olhando profundamente em seus olhos. Se em qualquer momento você quiser parar, eu sei. Ele a beijou então, suave e hesitante no início, depois com mais intensidade quando Isabela respondeu. Era diferente de qualquer beijo que ela já havia experimentado. Não havia pressa, apenas uma ternura que a fez tremer. Não aqui, murmurou Eduardo contra seus lábios. Onde? Na minha casa. Onde posso cuidar de você direito? O apartamento de Eduardo em Moema era tudo o que Isabela esperava. Elegante, moderno, com vista para a cidade. Mas quando eles entraram, ela mal reparou na decoração. Sua atenção estava completamente focada no homem ao seu lado. Quer beber alguma coisa? Ofereceu Eduardo, claramente nervoso. Não. Tem certeza de que... Isabela o interrompeu com um beijo, mais confiante desta vez. Havia algo libertador em finalmente parar de lutar contra o que sentia. Eduardo a envolveu em seus braços, levantando-a do chão. Isabela enroscou as pernas ao redor da cintura dele, sentindo-se simultaneamente poderosa e vulnerável.
Isabela, ele murmurou contra seu pescoço, você é perfeita. Eles se moveram lentamente em direção ao quarto, parando várias vezes pelo caminho para se beijar. Quando finalmente chegaram à cama, Eduardo a depositou delicadamente, como se ela fosse feita de porcelana. Você tem experiência com... Ele perguntou delicadamente. Isabela balançou a cabeça. Nunca cheguei tão longe com ninguém. Eduardo parou imediatamente. Isabela, talvez devêssemos esperar. Não. Ela segurou seu rosto entre as mãos. Quero que seja você. Quero que minha primeira vez seja com alguém que me vê de verdade. Os olhos de Eduardo se encheram de emoção. Tem certeza? Absoluta. O que aconteceu depois foi uma mistura de nervosismo, descoberta e uma ternura que Isabela nunca havia imaginado possível. Eduardo foi paciente, atento a cada reação dela, parando sempre que sentia hesitação. Quando finalmente se tornaram um, Isabela sentiu lágrimas rolarem por seu rosto, não de dor, mas de uma emoção tão intensa que não conseguia nomear. Está machucando? Perguntou Eduardo, preocupado. Não, ela sussurrou, é só intenso. Depois, deitados entrelaçados, Isabela chorou abertamente nos braços de Eduardo. Por que está chorando? Ele perguntou, acariciando seus cabelos. Porque agora vai ser ainda mais difícil ir embora. Eduardo a beijou na testa. Mas também vai ser mais fácil voltar. Como assim? Porque agora você sabe que tem alguém esperando por você. Isabela se aninharam mais em seus braços, gravando na memória o cheiro dele, o calor de sua pele, o som de seu coração batendo. Eduardo, sim, eu te amo. Ele ficou em silêncio por um momento e Isabela temeu ter falado demais muito cedo. Eu também te amo, disse ele finalmente, mais do que imaginei ser possível. Eles adormeceram assim, entrelaçados, sabendo que aquela noite mudara tudo entre eles e que a distância que os aguardava seria apenas um teste para o que haviam construído juntos. Lá fora, a chuva finalmente parou e as primeiras estrelas apareceram no céu de São Paulo, como se o universo estivesse abençoando o amor que acabara de nascer entre eles. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Isabela já estava acordada há horas. Deitada nos braços de Eduardo, havia passado a noite observando-o dormir, tentando memorizar cada detalhe, a forma como seus cílios escuros contrastavam com a pele, o jeito que ele inconscientemente a puxava para mais perto durante o sono, o sorriso suave que aparecia em seus lábios quando sonhava. Faltavam exatamente 15 dias para a resposta final sobre Barcelona. Bom dia, murmurou Eduardo, abrindo os olhos e encontrando-a observando-o. Bom dia. Não dormiu? Um pouco. Isabela traçou círculos preguiçosos no peito dele. Eduardo, preciso te contar uma coisa. Ele se tensionou ligeiramente. O que foi? Ontem à noite foi perfeito. Obrigada por ter sido tão cuidadoso comigo. Eduardo relaxou, beijando o topo da cabeça dela. Obrigado por ter confiado em mim. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da decisão iminente pairando entre eles como uma nuvem. Preciso ir para casa, disse Isabela finalmente. Minha mãe deve estar preocupada. Claro, eu te levo. Durante o trajeto, Isabela olhou pela janela as ruas de São Paulo acordando, vendedores montando suas bancas, pessoas correndo para pegar ônibus, a vida seguindo seu ritmo frenético. Em algumas semanas, poderia estar vendo as ruas de Barcelona pela primeira vez. Isabela, disse Eduardo quando pararam em frente ao prédio dela. Não importa o que decidir, saiba que não me arrependo de nada. Nem eu. Quando Isabela entrou em casa, encontrou Camila e a mãe tomando café na cozinha. Ambas a olharam com expressões conhecedoras. Filha, você não dormiu em casa, disse Dona Maria, mas não havia reprovação em sua voz, apenas preocupação maternal. Eu estava com Eduardo. O seu chefe? Perguntou Camila, os olhos brilhando de curiosidade. Isabela assentiu corando. E? Insistiu a irmã. E o quê? Como foi? Vocês são namorados agora? É complicado, Cami. Dona Maria se aproximou e tocou delicadamente o ombro da filha. Senta aqui, vamos conversar. Isabela se sentou à mesa, de repente, sentindo-se como uma adolescente confusa. Mãe, recebi uma proposta de intercâmbio em Barcelona. 6 meses estudando arquitetura na Europa. Meu Deus, que maravilha! Exclamou Camila. Quando?
Perguntou Dona Maria. Daqui a um mês, se eu aceitar. E você quer ir? Isabela suspirou. Sempre quis. Mas agora tem Eduardo. Dona Maria se sentou ao lado da filha. Isabela, me escuta bem. Eu amei seu pai mais que tudo nessa vida. Abri mão dos meus sonhos por ele. Parei de estudar. Deixei de lado minhas ambições. E sabe o que aconteceu? Isabela balançou a cabeça. Ele me deixou mesmo assim. Disse que eu tinha ficado sem graça, que não era mais a mulher que ele conheceu. A voz de Dona Maria tremeu ligeiramente. Não cometa o mesmo erro que eu. Mas Eduardo não é assim, mãe. Pode não ser. Mas se ele realmente te ama, vai apoiar seus sonhos, não tentar te segurar. Ele já disse que devo ir. Então, ele é um homem de verdade, sorriu Dona Maria. E se for amor verdadeiro, sobrevive à distância. Naquele fim de semana, Isabela passou horas caminhando pelas ruas de São Paulo, visitando lugares que significavam algo para ela. A universidade onde estudava, a favela onde havia nascido antes da família se mudar para a cidade Tiradentes, o café onde conheceu Eduardo. No domingo à noite tomou sua decisão. Segunda-feira chegou com um sol radiante, raro no inverno paulistano. Isabela entrou no escritório com uma determinação que não sentia há semanas. Eduardo, disse ela, aparecendo na porta de sua sala. Posso falar com você? Claro. Ela fechou a porta e foi direto ao ponto. Vou aceitar Barcelona. Eduardo ficou em silêncio por um momento, uma mistura de orgulho e tristeza passando por seus olhos. Tem certeza? Absoluta, mas tem uma condição. Qual? Quero que você vá comigo. Eduardo piscou, certo de ter entendido errado. Como? A empresa pode abrir um escritório em Barcelona. Expansão internacional. Você sempre falou sobre isso. Isabela. Pesquisei tudo no fim de semana. O mercado espanhol está aquecido. Há incentivos para empresas brasileiras. Seria um investimento inteligente. Eduardo se levantou da cadeira vindo em sua direção. Você pensou em tudo isso por nós? Pensei em tudo isso porque acredito que podemos construir algo juntos, profissionalmente e pessoalmente. Eduardo a pegou nos braços, girando-a no ar. Você é incrível. Isso é um sim? É um sim absoluto. Roberto bateu na porta naquele momento. Desculpem interromper, mas tem alguém aqui que quer falar com Isabela. Eles se separaram rapidamente, ajeitando as roupas. Roberto entrou seguido de um homem elegante de cerca de 50 anos. Isabela Santos? Perguntou o homem. Sim, sou eu. Sou o professor Martinez, da Universitat Politécnica de Catalunha, em Barcelona. Vim ao Brasil para conhecer pessoalmente alguns dos nossos candidatos selecionados. Isabela sentiu o coração acelerar. Professor Martinez, ouvi falar muito do seu trabalho, especialmente do projeto habitacional que desenvolveu aqui. Gostaria de propor algo diferente. Diferente como? Em vez de apenas estudar conosco, que tal desenvolver um projeto conjunto entre nossas universidades? Algo focado em habitação social sustentável, unindo a experiência brasileira com a tecnologia europeia. Isabela olhou para Eduardo, que sorria orgulhoso. Seria um projeto de 2 anos, continuou o professor. 6 meses em Barcelona, 6 meses em São Paulo, alternadamente. E precisaríamos de uma empresa parceira aqui no Brasil para implementar os projetos piloto. Que tipo de empresa? Perguntou Eduardo, se aproximando. Idealmente, uma empresa jovem, inovadora, que entenda tanto o mercado local quanto tenha visão internacional, disse o professor, estudando Eduardo. Você seria Eduardo Mendes, proprietário da empresa, e muito interessado nessa parceria. O professor sorriu. Perfeito. Que tal discutirmos os detalhes? 6 meses depois, Barcelona Isabela acordou com o som das gaivotas e o cheiro do mar entrando pela janela do pequeno apartamento que dividia com Eduardo no bairro de Grácia. Havia se acostumado com a rotina barcelonesa. Aulas de manhã na universidade, trabalho no projeto conjunto à tarde e noites explorando a cidade com Eduardo. Café? Ofereceu Eduardo, já vestido e segurando 2 xícaras fumegantes. Por favor. Ela se levantou e foi até a varanda, observando a cidade despertar. Barcelona havia se tornado um lar inesperado, mas sabia que São Paulo sempre seria seu verdadeiro lar. Ansioso para voltar? Perguntou Eduardo, abraçando-a por trás. Sim e não. Adoro estar aqui, mas sinto falta da minha família, do nosso café. Nosso café?
Isabela sorriu. Sim, nosso. É onde tudo começou. Naquela tarde, na universidade, Isabela apresentou os resultados parciais do projeto para uma banca de professores internacionais. As propostas habitacionais que desenvolvera, unindo técnicas brasileiras com tecnologia espanhola, haviam impressionado a todos. Extraordinário, comentou o professor Martinez após a apresentação. Vocês conseguiram criar algo verdadeiramente inovador. Obrigada, professor. Mas o crédito é de toda a equipe. Isabela, disse ele quando os outros professores saíram, gostaria de fazer uma proposta. Qual? Que tal estender o projeto? Transformá-lo em um doutorado conjunto? 3 anos divididos entre Barcelona e São Paulo, desenvolvendo um modelo de habitação social que possa ser aplicado globalmente. Isabela sentiu o coração acelerar. 3 anos? Sei que é muito tempo, mas você tem potencial para revolucionar a área. Preciso conversar com Eduardo. Claro, e com sua família também, imagino. Naquela noite, Isabela contou a proposta para Eduardo enquanto caminhavam pela Las Ramblas. Ele escutou em silêncio, observando a expressão animada dela. O que você acha? Perguntou ela quando terminou. Acho que você já decidiu, sorriu Eduardo. Como sabe? Porque seus olhos brilham quando você fala sobre o projeto, da mesma forma que brilharam quando me contou sobre arquitetura naquele primeiro café. Isabela parou no meio da rua. Mas são 3 anos, Eduardo, é muito tempo. Para construir algo que pode mudar a vida de milhões de pessoas, vale cada segundo. E nós? Eduardo pegou suas mãos. Isabela, nos últimos 6 meses, construímos algo sólido juntos, profissionalmente e pessoalmente. 3 anos não vão mudar isso. Tem certeza? Em vez de responder, Eduardo se ajoelhou ali mesmo, no meio da movimentada rua barcelonesa. Isabela ofegou quando ele tirou uma pequena caixa do bolso. Eduardo, o que você está fazendo? Isabela Santos, disse ele abrindo a caixa e revelando um anel simples, mas elegante. Você mudou minha vida desde o primeiro dia que entrou naquele café. Me ensinou que amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, mas sobre apoiar seus sonhos e crescer junto. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isabela. Quer se casar comigo? Não agora. Não até você terminar seu doutorado, mas quer construir uma vida comigo? Aqui, em São Paulo, onde o mundo nos levar. Eduardo, sei que vem de uma família onde casamento não funcionou, sei que tem medo, mas prometo que nunca vou tentar te prender. Quero ser seu parceiro em tudo, nos sonhos, nos projetos, na vida. Isabela olhou ao redor, percebendo que várias pessoas haviam parado para assistir à cena. Alguns tiravam fotos, outros sorriam emocionados. Sim, disse ela finalmente. Sim, eu quero. Eduardo se levantou e a beijou enquanto os transeuntes aplaudiam. Quando se separaram, ele deslizou o anel em seu dedo. É perfeito, disse Isabela, admirando a peça. Pertenceu à minha avó. Ela sempre disse que quando eu encontrasse uma mulher que me fizesse querer ser melhor, deveria dar esse anel para ela. E eu te faço querer ser melhor todos os dias. 2 anos e meio depois, São Paulo Isabela defendeu sua tese de doutorado numa manhã ensolarada de primavera. A banca, composta por professores do Brasil e da Europa, ficou impressionada com o modelo habitacional que ela desenvolvera. Doutora Isabela Santos, disse o professor Mendes ao final. É com imenso prazer que declaro aprovada sua tese Habitação Social Sustentável, um modelo integrado Brasil-Europa. Na plateia, Eduardo aplaudia orgulhoso ao lado de Dona Maria e Camila, agora com 19 anos e estudando engenharia civil para seguir os passos da irmã. Após a cerimônia, todos se reuniram no café onde tudo começara. Dona Rosa havia preparado um pequeno evento, decorando o lugar com flores e um cartaz. Parabéns, doutora Isabela. Não acredito que você conseguiu, disse Camila, abraçando a irmã. A gente conseguiu, corrigiu Isabela, olhando para Eduardo. Nada disso teria sido possível sem apoio da família. E agora? Perguntou Dona Maria. Agora vamos implementar o projeto piloto aqui em São Paulo, respondeu Eduardo. Isabela vai coordenar tudo e nossa empresa vai construir as primeiras unidades habitacionais baseadas na pesquisa dela. E o casamento? Perguntou Camila, provocando. Isabela e Eduardo se entreolharam, sorrindo. Próximo mês, disse Isabela. Simples, aqui no bairro,
com todas as pessoas que amamos. Na verdade, Eduardo se levantou. Tem algo que quero mostrar para vocês. Ele levou todo o grupo para fora do café e apontou para um terreno vazio do outro lado da rua. Comprei este terreno semana passada. Vamos construir aqui o primeiro conjunto habitacional do projeto da Isabela. Apartamentos bonitos, acessíveis, com área de convivência e sustentabilidade. Isabela o encarou surpresa. Você fez isso sem me contar? Queria que fosse surpresa. Nosso primeiro projeto como marido e mulher. Dona Maria se aproximou da filha com lágrimas nos olhos. Seu pai ficaria orgulhoso, Isabela. Você conseguiu realizar todos os seus sonhos sem abrir mão de quem você é. Isabela abraçou a mãe, sentindo-se completa pela primeira vez na vida. Havia percorrido um longo caminho desde aquela garota insegura que servia café e sonhava com arquitetura. Agora era uma doutora reconhecida internacionalmente, noiva do homem que amava e prestes a realizar o sonho de construir casas bonitas para pessoas que mereciam dignidade. Eduardo se aproximou e a envolveu em seus braços. Pronta para mudar o mundo, doutora Santos? Pronta, respondeu Isabela beijando-o suavemente. Mas agora é doutora Santos Mendes, futuro senhor Mendes. Tem razão. Pronta para mudar o mundo, futura senhora. Mendes? Isabela olhou ao redor, para sua família sorrindo, para o café onde tudo começara, para o terreno onde construiriam seu primeiro projeto juntos, para a cidade de São Paulo que os havia unido. Mais que pronta, disse ela. Vamos mudar o mundo, uma casa de cada vez. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Isabela soube que havia encontrado mais que amor. Havia encontrado seu lugar no mundo, ao lado do homem que acreditara nela desde o primeiro dia e com uma missão que daria significado ao resto de suas vidas. Alguns meses depois, quando as primeiras famílias se mudaram para o conjunto habitacional projetado por Isabela, ela e Eduardo estavam lá para recebê-las. Uma menina pequena correu até Isabela, puxando sua saia. Moça, nossa casa é muito bonita. Obrigada. Isabela se ajoelhou ao nível da criança com lágrimas nos olhos. De nada, amor. Todo mundo merece uma casa bonita. Eduardo observou a cena, sabendo que aquela era apenas a primeira de muitas vidas que seriam transformadas pelo talento e determinação da mulher que amava. E quando Isabela olhou para ele, seus olhares se encontraram numa promessa silenciosa. Juntos, continuariam construindo não apenas casas, mas sonhos, esperanças e um futuro melhor para todos que, como ela, um dia precisavam apenas de uma oportunidade para brilhar. Nela, en mi caso, que ese cabrón, mamita querida. No, no mames, apaga, brother. Reacción de 82, reacciona más mi perro dormido, güey. No me joda, amigo. La única parte buena de ese que me venga son los plays. Párale de contar, Dios mío, amigo. Bien, ahora. Dios santo, cabrón. A ver, central por unas 8K, unas 800K. Es que hay buenas, Aquí hay muy buenas opciones, güey. En el mercado. Saliva, de hecho, es una opción. A ver otra vez. No, Adrián es el de Saliva. Ah, no. No, él ya tiene Saliva. Ok, olvídalo. Otro central. ¿Me bancarías a Jonathan Ta? ¿Me lo bancan o no? Sería rata, güey. Pero te bancaría. Ahí te, Carla. Yo bancaría a Jonathan Ta, brother, La neta es muy bueno Jonathan Ta. Barato y sí, Jonathan Ta es buenardo, No está tan caro, de hecho, por 100K creo que vale la pena probarlo. Si no, Calafiori del Future Star. Este muchacho igual se ve bien de central. Pero me gusta más Jonathan Ta, a pesar de que tiene un playstyle. O sea, bueno, dorado. Sí. Si no es él, Ricardo Carvalho, 200K. Militao, Ferdinand.
El base. Y creo que ya, amigo, No, sí, creo que ya. Aquí ya no me gusta nada. Ok, entonces Jonathan, hermano. No te compliques la vida, la verdad. Jonathan, Calafiori, Ferdinand Militao. Una de esas opciones. Ahí está. Pusiste la palabra cock. No te va a dejar, amigo. Calafiori, ¿no? Kohler, cositas. A ver, Kohler. Ah. A ver, no se mal, Sí, sí. A ver, un poquito descompensado el ritmo, pero igual 200k está bien para probar. A ver, Pavardo igual estaría bien, pero si quiere gastarse un presupuesto interesante de monedas, el Hask, bueno, vaya por las opciones caras. Si quiere ser más conservador, hay buenas opciones por 100k, por 200k. Ahorita lo voy a probar a Pavardo a ver qué tal va. Pero eso haría yo. Sí, Cordero está bien pinche tryhard, ¿no? Igual la otra opción es hacer a Chiellini Hask. De hecho, tiene razón. Jonathan, estás bien bueno, nomás que entre a una Evo de ritmo y queda rico. Banco, yo lo enfrenté y creo que lo usé en una cuenta, no me acuerdo en cuál. Pero Jonathan es cabra, es muy bueno. Ya van dos rivales que me topo con Evo de delantero de distorsión temporal con pila plus. Un Lukaku y el otro no me acuerdo, pero era la misma perra Evo de pila. Ni idea, güey. Juan Guillermo Cuadrado MC, madre de Dios. Wilson MCO y Nazario Swap si jalan Totti arriba en rombo, sexo. Yo por eso te conocí. Llegaba cuando estabas desenmascarando. El desenmascarando top 200 era una gran sección, amigo. Me la quitaron de un FIFA a otro. Creo que para el 22 ya no podías ver el récord de tus compas. Es verdad, olvidaba eso. ¿Aún no sé a quién meter en la Evo del Pato? Espérate, hay tiempo. Slotterbeck Comodín a 50k. En la Evo que da cohete, pero esa es la del pase de Pipe, ¿no? Link con la mierda del Chaco Jiménez MC. No, Córdoba es muy chaparro, No banco. Gerard. Hubo uno de un pro player. No, mentira, güey. No. No, hubo una vez. Creo que ese es el mejor, güey. El de Unión Laguna. Pocos se acordarán del lore de ese muchacho en este canal, amigo. Pero Unión Laguna es una leyenda en este canal. Hubo una vez que a Unión Laguna, así es el ID, así se llama el ID, Unión Laguna. Le tocó enfrentarse contra un chingo de pros, güey. Mira, este güey me lo topo en élite todo el tiempo, cabrón, vale madre. Espérenme, este güey es hard, güey. Es que era el pase, cabrón. ¿Para qué quiero el pase a la carta más lejana, güey? Y no era.
lo mandan a Pumas por Antuna. Bien, Pavardo. Ya no tenía mucho que hacer con las cebos y me encontré un Foy chetado. Foy chetado. Bien, Chris, qué buena. ¿Qué es esto de forums? Verga, es que este güey es de pinche élite, cabrón. ¿Qué vergas aquí, güey? Si fueras un amigo de verdad, lo harías, pero bueno, ya me encuentro. Pero, ok, Mastantuono, no, sí, lo Buen gol. mejor a Mastantuono. Es la Evo gratis de hoy, le daría cohete y vice. Ah, en plata. Ah, pero sí que es en plata. Yo pensé que en dorado. Fuera de broma, güey. Mastantuono está escaneado, ¿verdad? Nada más que el pelo no lo tiene en rubio. ¿Sargo qué me enviaste, güey? ¿Lo del foro de EA? ¿Por qué tiene? Zurdo, te voy a decir la neta, hermano. Sí me gustó el pinche Chiellini. Sí me gustó. No tuve ningún problema con su regata, amigo, honestamente. Ya creo que voy a la par. Yo pensé que iba a tener un temita ahí, y la verdad es que no. La Sí única me sentí desventaja, y de cómodo. hecho es una ventaja importante, es que Alicia tiene 2 Creo que se viene recogida de cable, bro. No sé si decirte Emberumo o Amat Diallo, hermano. Uno de esos dos, porque... Qué bien, Pavardo, güey. Qué bien ahí, güey. Qué bien, cabrón. Oigan, si es de PC en la copa, me tengo que preocupar. Ay, perro. Bien, Seguer. O hay algunos de PC que son... Sí, ya vi que tiene ateo lateral derecho, pero tiene bruiser. O sea, ve. Sus dos laterales tienen bruiser. No puedo ir yo al choque, güey. No le voy a ganar nunca con Hansen Totti, güey. Ustedes fueron más turbinas y no se esperaron porque las cartas subieron. ¿Mentí? ¿Acaso yo le he mentido? Gracias. No, a los de Play 5. Ok. Oigan, pero vi que baleaban o vi mal. Según yo sí baleaban por andar haciendo... Es que, güey, ahí Chris, qué fea recorrido, cabrón. ¿En serio? Vamos a decir Bukayo Saka. Qué bien, Pavar. Pavar bien, Vamos a decir Bukayo Saka, mejor extremo derecho del mundo. No creo, ¿no? Güey, qué gol de mierda, pero no mames. Pinche Pajor le ganó al lateral derecho. Hansen Totti, pues que no es que sea Totti, sino que no tiene la fuerza para sacar al Teo, güey. Pero mira, efecto Totti le ganó